Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. E esse é mais um plantão informativo do canal Crítico. Galera, a tabela nos favoreceu mais uma vez em questão de chances reais de título. Novamente, o atual líder da competição, a equipe do Coritiba, teve o seu reinado ameaçado, perdendo para a equipe do Vasco pelo placar de 2-1 hoje, sábado, dia 16 de outubro de 2021. A equipe do Botafogo, com essa derrota do atual líder Coritiba, se favoreceu, podendo aí no seu próximo confronto desta quarta-feira, vencendo a equipe que também venceu a sua partida desta rodada, a equipe do Brusque. Botafogo assumir pela primeira vez a liderança da competição após 30 rodadas jogadas. O Botafogo tem tudo nas mãos para não só assumir a liderança da competição, como colocar aí cerca de 6 pontos de diferença para a quinta colocada, a equipe do CRB, que atualmente tem 49 pontos. Se aproximando a passos largos de uma possível chance de voltar à elite, a equipe do Vasco da Gama, um dos nossos próximos confrontos, tá, do mês de outubro, início de novembro, a equipe vascaína nos favoreceu com a sua vitória frente à equipe do Coritiba neste final de semana, mas não podemos descartar que é um adversário em potencial na busca pelo retorno à elite da competição da Série A em 2022. A equipe do Vasco da Gama, com a vitória, chegou aos 46 pontos, 6 pontos a menos que o Botafogo, ou seja, nesse momento, a equipe do Vasco, sexta colocada, está a 2 vitórias de diferença do segundo colocado, Botafogo de Futebol e Regatas. O confronto contra a equipe do Brusque se mostra aí de extrema importância para o Botafogo. O Botafogo não pode deixar passar a oportunidade não só de assumir a liderança da competição, mas também de se afastar dos 4, 5 times que ainda brigam por uma vaga na elite do Brasileirão em 2022. Equipes como CRB, Vasco, Guarani e até mesmo o CSA, oitavo colocado, tentam aí de alguma forma se aproximar do pelotão dos 4 primeiros, o que daria direito a um deles a vaga para a elite do cenário nacional. O Botafogo, com esta rodada cheia que aconteceu, tem aí a oportunidade de colocar aí um freio nas pretensões de equipes como Avaí, Goiás, Coritiba e CRB de serem os campeões do torneio em 2021. E não só isso, de assegurar uma vaga elite do brasileiro em 2022. Esperamos que, sabendo dos resultados que aconteceram nesta rodada, que a equipe do Botafogo se empenhe ainda mais nos treinamentos dessa semana até o confronto contra a equipe do Brusque, para que volte aí a demonstrar um bom futebol, vencer a partida, que se torna aí de extrema importância para o Botafogo, pois esse confronto dirá se realmente a equipe comandada pelo técnico Anderson Moreira
tem o que é preciso para voltar à elite do cenário nacional e também comprovar que o Botafogo de Futebol e Regatas, nesta Série B em 2021, está aqui apenas de passagem. O Botafogo, esta estrela solitária aqui no meio do meu peito, tem total condição de ganhar um título que para muitos não é de expressão, mas na minha opinião sim, pois tem mais peso do que um campeonato estadual e também permitirá ao Botafogo no ano que vem, pensando em oportunidades de títulos de expressão, como é o campeonato da Copa do Brasil, entrar na segunda ou terceira fase da competição, o que permitiria ao Botafogo, que vai se remodelar e se replanejar para conquistas, ter tempo hábil para treinamentos, contratação de jogadores e demais atividades que permitiria ao Botafogo entrar, com mesmas oportunidades de título que equipes que atualmente estão na elite do futebol. Casos de Internacional, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, entre outros. Então, galera, é muito, mas muito importante que a equipe do Botafogo, sabendo dos riscos de um resultado negativo contra uma equipe que briga nesse momento para não cair ao descenso da Série C, a equipe do Brusque, tá? Que o Botafogo faça o resultado, tá? E vença o seu confronto contra a fraca equipe catarinense. Deixa eu ver aqui. O Botafogo realizará esta partida em seus domínios no estádio Newton Santos. É a oportunidade ideal, tá? Tendo em vista as pretensões do Botafogo, não só de retorno à elite, mas de título, e conquistar uma vitória que seja, na minha opinião, com qualidade, que o padrão tático imposto nos primeiros jogos realizados pelo técnico Anderson Moreira possam ser postos em prática. É uma oportunidade para o lateral direito, aquele que foi escolhido para ser o camisa 7 alvinegro e que tem a responsabilidade de envergar um manto tão consagrado de artilheiros como o Túlio Maravilha, Mané Garrincha, Heleno de Freitas, dentre outros, mostrar que a sua fama de jogador de elite e do futebol do cenário europeu se demonstra aí à altura da sua contratação. Esperamos que o Rafael Silva, se entrar em campo, que ele realize o melhor futebol, o qual ainda não apresentou, apesar dos poucos minutos em campo que teve durante cerca de 2 partidas pela equipe alvinegra, que ele possa demonstrar que, além de torcedor, ele é sim um jogador que pode representar essa camisa. Deixa eu ler uma matéria aqui que diz respeito à equipe a qual iremos confrontar nesta quarta-feira às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, ou seja, 8h30 da noite, no estádio Newton Santos. A equipe do Brusque venceu o adversário Remo de virada, mas perdeu, para nossa alegria, 2 jogadores suspensos, aumentando assim a lista já extensa de desfalques para o confronto contra a nossa equipe, o Botafogo. Vou ler aqui a matéria do Fogonete.
com direito a uma defesa de pênalti emocionante no fim do jogo do atacante Edu, da equipe do Brusque, do atacante Edu. O Brusque derrotou a equipe do Remo de virada por 3-1 na tarde desta sexta-feira, 15 de outubro, no Augusto Bauer, pela 30ª rodada da Série B. E deu um importante passo na luta contra o rebaixamento. No entanto, viu 2 jogadores serem suspensos para o duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. O volante Zé Matheus, por uma falta no primeiro tempo, e o lateral direito João Carlos, por reclamação no banco de reservas no início da segunda etapa, receberam o cartão amarelo e vão desfalcar a equipe do técnico Vaguinho Dias. Os zagueiros Everton Alemão e Jansson voltam de suspensão para a partida diante do Glorioso. Lista de desfalques do Brusque. Zé Matheus e João Carlos passam a integrar uma lista extensa de jogadores fora do baralho da equipe do Brusque. Alex Juan, Fio, Gabriel Tagliari, Juliano, Felipe Souto e Vivico, além de Marcelo, Marlone e Marco Antônio, que estão entregues ao departamento médico, atualmente fazem transição para retornar aos jogos do time catarinense. Então, galera, com o total de praticamente aí um time inteiro, né, um time titular inteiro de desfalques, a equipe do Brusque vem nesta quarta-feira, após uma vitória heróica, tá, frente à equipe do Remo de virada, com direito à defesa de pênalti, tá, pelo seu artilheiro, o artilheiro da competição, o artilheiro Edu, centroavante, tá, que defendeu um pênalti no fim da partida contra a equipe do Remo, virá a campo com pretensões de conseguir mais 3 pontos, o que permitiria se afastar aí da zona do descenso, tá? A primeira equipe, tá? Em 17º colocado, e estaria próximo à Série C, a equipe do Londrina tem atualmente 31 pontos. Caso o Brusque vença a partida, atualmente com 35 pontos, com a vitória desta sexta-feira, iria então a 38. Então, galera, se torna crucial a vitória para o Botafogo. Com os resultados positivos da rodada, tá? Por enquanto, o empate da equipe do Avaí, que permanece na 4ª colocação com 50 pontos. O jogo do CRB com o Guarani também empate, tá? Que foi interessante para nós. E com a vitória do Goiás, que está a apenas um ponto de distância do Botafogo, agora com 51, faz com que o Botafogo sinta-se obrigado, ou tendo a obrigação, de vencer a equipe que atualmente, tá? A equipe do Brusque está, deixa eu ver aqui, na 14ª colocação, tá? É importante, de extrema importância, que o Botafogo vá sem salto alto, tá? Sem brincadeiras, sem palhaçada, e que nosso técnico Anderson Moreira vá com o que há de melhor para o confronto com a equipe do Brusque, tá? Não podemos mais uma vez deixar passar a oportunidade de assumir a liderança depois de tantas oportunidades que teve o Botafogo de se tornar líder
Afinal, naqueles jogos contra a equipe do Vitória e a equipe do Avaí, forçaram o Botafogo, tá? Ou permitiram aos seus adversários se aproximarem, tá? O mais próximo de uma vaga à elite. O Botafogo, se quiser voltar a disputar uma partida de grande porte na Série A em 2022, é de extrema importância que vença o seu confronto desta quarta-feira às 20h30, ou seja, 8h30 da noite, contra a fraca equipe do Brusque. Que de ponto positivo, vemos aí que o seu artilheiro Edu não só é um bom finalizador, artilheiro da equipe e da competição, tá? Mas também é um bom goleiro, tá? Afinal, conseguiu defender um pênalti, tá? Pela sua equipe, permitindo que a equipe não descesse na classificação e se aproximasse aí do pelotão de baixo da Série B. Deixa eu ver algumas outras notícias, tá? Agora, já falando de Botafogo, o Botafogo, cadê? Pela primeira vez no ano de 2021, o Botafogo consegue zerar o departamento médico e não tem mais jogadores lesionados, tá? Podendo aí utilizar de alguns desses jogadores que voltam de lesão, tá? Voltam do departamento médico no confronto contra a equipe do Brusque. Um deles, tá? É o goleiro Gatito Fernandes, tá? Que praticamente já está apto a voltar a defender o gol botafoguense. E aqui diz a matéria: o Botafogo deve ter força total na Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com o site GE. O departamento médico do clube está zerado desde a última terça-feira, pela primeira vez no ano, e não há jogadores no departamento médico ou lesionados. Há, no entanto, atletas que se recuperam de lesões e estão em transição, como o goleiro Gatito Fernandes, o lateral direito Rafael, o meia, ou melhor dizendo, os volantes Kaique e Romildo, que dependem apenas da evolução e da preparação física para voltarem a atuar. Segundo o levantamento do site do GE, desde julho de 2019, o Botafogo não tinha o departamento médico zerado. O núcleo de saúde e performance atualmente é comandado por Fábio Eiras. Isso é algo muito interessante, galera. Após incontáveis 2 anos, finalmente o departamento de futebol do Botafogo encontra-se sem nenhum jogador aí no departamento médico. E temos agora alguns jogadores voltando de lesão e poderemos então, nos últimos confrontos que tem o Botafogo, cerca de 8, poder contar aí com o elenco total, podendo aí o Anderson se utilizar melhor do elenco e podendo encontrar aí algumas situações de jogo que o permitam utilizar de atletas que possam corresponder aos anseios da torcida, fazendo com que o Botafogo chegue o mais próximo possível ao retorno à elite em 2022. Outra matéria interessante, falando de jogadores recuperados, é a recuperação de lesão do Rafael, que volta a treinar com o grupo do Botafogo. E aqui a matéria do Fogão Net também diz: Rafael se recupera de lesão e volta a treinar com o grupo do Botafogo. Anderson Moreira ganhou um importante reforço caseiro. A partida contra a equipe do Brusque na próxima quarta-feira pela 31ª rodada da Série B
do Brasileirão. Recuperado de uma lesão no joelho, o Rafael voltou a ficar à disposição no Botafogo e deve retornar. O camisa 7 havia sofrido problema físico antes da partida contra o CRB há mais de uma semana e por conta disso o defensor também ficou fora do duelo diante da equipe do Cruzeiro na última quarta-feira. Nos últimos dias, Rafael evoluiu e foi liberado pelo departamento médico e já voltou a treinar. Com o grupo do Alvinegro, ainda é improvável que ele comece a partida desta quarta-feira como titular, mas deve ser uma opção para o técnico Henderson no banco de reservas. O portal Lance havia informado que o problema físico foi de grau leve e a recuperação de Rafael foi leve e sem problemas. O lateral direito volta a ficar à disposição tanto na lateral direita como no setor que atuam aí Daniel Borges e Jonathan Lemos, como também mais avançado fazendo sombra a Marco Antônio e Varley. É um jogador, tá, que dispensa comentários, jogador do cenário europeu, né, que disputou aí partidas por grandes clubes no cenário internacional e vai ser muito útil aí nesses confrontos finais que terá pela frente o Botafogo aí nesta Série B. Que bom que voltou aí a treinar o Rafael. Esperamos que ele possa jogar nessa próxima partida contra a equipe do Brusque ao menos alguns minutos e que seja mais efetivo, algo que não foi nas duas partidas nas quais disputou. Uma matéria aqui, galera, interessante. Botafogo sorteia camisa autografada por Luizito Soares do Atlético de Madrid para sócios alvinegros. O Botafogo tenta atrair mais sócios torcedores com prêmios e fatores que vão além do campo. O clube anunciou o sorteio de uma camisa do alvinegro autografada por Luiz Soares, atacante do Atlético de Madrid, da Espanha e da seleção do Uruguai. O jogador que no último confronto aí, recente pela seleção do Uruguai, foi o responsável pelo único gol da equipe uruguaia frente à seleção brasileira, né? A equipe do Uruguai que perdeu o confronto para o Brasil pelo placar de 4-1, com o gol aí do Luizito Soares, o único gol solitário da equipe uruguaia. Todas as pessoas do programa sócio torcedor do Camisa 7 alvinegro podem participar. A plataforma possui uma espécie de pontos e o associado interessado troca estes pontos para entrar no sorteio e tentar a sorte de vencer o prêmio. Luiz Soares, vale lembrar, ganhou uma camisa autografada do Botafogo quando o Uruguai jogou no estádio Newton Santos na última Copa América realizada em junho deste ano. O uniforme colocado à disposição pelo Botafogo vem com o nome de Soares, o número 9 é claro, e o autógrafo do atacante. E agora galera, para encerrar esse informativo do canal Thiago Cripto Negro, vou falar de algumas notícias aí do futebol feminino do Glorioso. Futebol feminino que vem dando alegrias, vencendo suas partidas com goleadas e mostrando o que deveria ser feito pelos atletas do futebol masculino do Botafogo, seja do sub-20 como também do profissional. A equipe comandada pelo Graus vem realizando aí excelentes partidas e realizando aí confrontos com uma enorme quantidade de gols, algo muito interessante aí para a equipe do Glorioso. Matéria do Fogão Net diz o seguinte, galera: Botafogo goleia a equipe do Boa Vista, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca Feminino. O Botafogo derrotou o Boa Vista por 5-0 neste sábado no Caio Martins e conquistou a 4ª vitória em 4 jogos no Campeonato Carioca Feminino, mantendo então o aproveitamento de 100%. As Gloriosas, no entanto, caíram para a 3ª posição por conta do saldo de gols. Pasmo, apesar dos inúmeros gols realizados, o Botafogo segue aí na 3ª colocação. A equipe do Vasco segue na liderança com 12 pontos e saldo de
33 positivos. O Flamengo, que goleou o Serra Macaense por 9-0, foi também a 12 e aumentou o saldo para 30. O Botafogo, por sua vez, chegou aos 12 pontos também e agora tem saldo positivo de 27, à frente da equipe do Fluminense, que joga neste domingo e tem saldo positivo de 14. Dominante em campo, o Fogão abriu para cá aos 31 minutos do primeiro tempo com a artilheira Kelly. Nos acréscimos da etapa inicial, a Chay cobrou falta, a goleira do Boavista salvou e Tamires no rebote ampliou. Na próxima rodada, o Botafogo volta a atuar no Caio Martins e enfrenta a equipe da Portuguesa, quarta-feira às 3 da tarde, pela quinta rodada da competição. Depois, sábado que vem, as Gloriosas fazem o primeiro clássico contra a equipe do Vasco, também no Caio Martins. O Boavista salvou e Tamires no rebote ampliou. Na próxima rodada, o Botafogo volta a atuar no Caio Martins e enfrenta a equipe da Portuguesa, quarta-feira às 3 da tarde, pela quinta rodada da competição. Depois, sábado que vem, as Gloriosas fazem o primeiro clássico contra a equipe do Vasco, também no Caio Martins. E por fim, galera, não esquecendo aí também a equipe comandada pelo técnico Ricardo Rezende, a equipe do Botafogo Sub-20 enfrentará a equipe do Atlético Galo Mineiro neste domingo e a partida será no estádio Newton Santos. Partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes do Sub-20. Tá? As quartas de finais serão disputadas aí por dois alvinegros, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo vai mandar o jogo de ida contra a equipe mineira pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Newton Santos. A partida ocorre neste domingo às 16 horas e não terá presença de público. O jogo não pôde ser realizado no Cefat, onde a base alvinegra atua devido à falta de iluminação artificial. A partida terá a transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de TV e pela CBF TV Eleven Sports pela internet. O segundo e decisivo jogo está marcado para a próxima sexta-feira, às 16 horas, no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Antes, nesta segunda, a equipe do Glorioso, com uma equipe alternativa, visita a Cabo Friense em Bom Sucesso pela ida das quartas de final também da Copa Rio Sub-20 Otávio Pinto de Guimarães. Bem, galera, esse foi o informativo botafoguense do canal Thiago Crítico Alvinegro. Espero que tenham gostado das informações aqui contidas no meu trabalho. Peço perdão pela minha ausência nos últimos 3 dias. Não estava em condições físicas, né, e técnicas, tá? Com os meus equipamentos também não estavam aí tão bem assim. Por conta disso, não realizei meus vídeos, nem tampouco lives, tá? Mas nesta sexta-feira, tá, realizei uma participação especial no canal Arquivos do Botafogo, tá? Lá no canal do meu amigo Daniel, tá? E espero que você, inscrito no canal Thiago Crítico, dê uma passadinha lá, conheça o trabalho do Daniel e dos demais integrantes do canal Arquivos do Botafogo, tá? E vejam lá a minha participação especial na live falando a respeito do confronto entre Botafogo e Cruzeiro, partida que foi realizada a semana passada, na qual o Botafogo saiu aí com apenas um empate, né, contra a equipe cruzeirense, né? Estávamos falando aí, debatendo sobre o que foi a partida e sobre demais assuntos relevantes sobre o nosso querido Botafogo, tá? Então, desculpem a minha ausência no canal Thiago Crítico. Você que é inscrito no canal e que gosta de ver meus informativos e ouvir sobre as minhas opiniões críticas sobre o nosso glorioso, tá? Mas agradeço por estarem sempre comigo, sempre que estou aqui, realizando o meu trabalho, passando para vocês informativos de qualidade sobre o glorioso Botafogo. Peço a você que ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico e se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações aqui no YouTube, deixe o seu like
para fortalecer o trabalho deste que vos fala e me ajudem a ultrapassar a marca atual dos 300 inscritos. Temos atualmente 262 e gostaria de, até o término desse mês, contar aí com a ajuda de vocês para ultrapassarmos essa barreira, tá, dos 300 inscritos. Conto aí com a sua ajuda, você que ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro. Agradeço a todos pelo carinho. Até o próximo vídeo. Saudações alvinegras e tamo junto.